Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Se coloque de pé, só para a gente fazer a leitura. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 12. Verso número 8. Quem achou pode dizer amém? Minha vem em outra versão. Eu vou ler aqui no projetor para todo mundo ler uma versão só, amém? Diz assim: disse-lhe o anjo: cinge-te. Fale comigo, cinge-te. E ate as tuas sandálias. Repete comigo, sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa. Fala comigo, capa. E segue-me. Diga comigo, segue-me. Senta glorificando o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa casa, ministrando uma palavra mais uma vez. Louva a Deus pela vida do pastor Ednei. Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Louva a Deus que diante desses 16 anos eu participei mais ou menos em 10 anos de pastoreio com o Senhor. E aprendi muito, me ensinou muito. Minha infância, minha pré-adolescência, minha adolescência e meu início de juventude foi aqui com os irmãos. Mas eu estou vendo muita cara nova, então sinal que o ministério e a obra tem crescido cada vez mais. Louva a Deus pela vida de todos os obreiros, continua abençoando. Sem nenhuma demagogia, eu me sentava para ouvir qualquer um de vocês. Mas como a oportunidade foi me dada, precisa que Deus dê misericórdia na minha vida, a gente vai dando glória a Deus junto com aleluia, amém? Me encontro muito bem acompanhado da minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado e minha noiva também, Ludmila ali, amém? Sem mais delongas, olha para cá, os irmãos me conhecem, eu sou bem simples na minha palavra, mas eu sou igual carro, irmão. Eu começo devagar, parece que não pega, mas daqui a pouco pega todo mundo junto e a gente vai dando glória a Deus. Mas a minha mensagem é como se fosse um filme. Se você não assistir os 15 primeiros minutos do filme, no final você vai entender nada do que aconteceu no filme, porque a introdução é muito importante. Então a minha mensagem, a introdução é muito importante, então eu preciso muito da sua atenção essa noite, que eu tenho um recado de Deus para o seu coração, para esse novo ano de 2024. Eu sei que isso é chato, mas a gramática fala que quanto mais você repete algo, isso grava na sua mente. Então se depois do culto alguém perguntar qual foi o tema da mensagem de hoje, você vai saber o que a gente está falando essa noite. Repete comigo, por favor: cinto, sandália e capa. Só sobre isso eu quero pregar essa noite. Queridos, o livro de Atos do Apóstolo, ele foi escrito por Lucas. Pode me ajudar? Foi escrito por Lucas. Lucas, ele é um dos escritores dos evangelhos sinóticos. Que evangelhos são esses? Evangelhos que têm sinônimos ou que se parecem: Mateus, Marcos e Lucas. Cada um vai contar nos seus evangelhos a história de Jesus. E cada um vai contar da sua forma a história de Jesus. Por isso que são história que se parece, mas contada de forma diferente. Se você for parar para observar, você vai ver que Mateus ele fala a história dos dois cegos de Jericó. Marcos fala a história do cego Bartimeu, filho de Timeu. Lucas conta a história do cego de Jericó. Mesma história, contada de formas diferentes. Mateus, Marcos e Lucas, cada um escreveu da sua forma. Mateus andava com Jesus, estava com Jesus, e tudo aquilo que ele vivenciou, ele escreveu. Marcos e Lucas é chamado de fonte que, quer dizer na palavra alemão Quelles, de fontes. Ou seja, Marcos e Lucas, ele escutou de alguém e começou a escrever. Marcos andava com Pedro. Pedro contou para ele que andava com Jesus e ele anotou tudo e escreveu. Lucas andou com Paulo. Algumas coisas Paulo lhe contou, outras coisas ele foi atrás e diante da inspiração de Deus, ele escreveu tudo aquilo. Olha para cá e não se canse. Lucas, Marcos e Mateus vão contar a história de Jesus a partir do seu nascimento. Mateus é diferente de Marcos e Lucas. Por quê? Porque Mateus começa a contar a história de Jesus em genealogia. Irmão, cai para nós, coisa chata é a genealogia. Quem aqui começou antes dizendo, vou ler a Bíblia toda hoje, mas quando chegou na genealogia, pulou a página, pulou o texto, pulou o capítulo. Por quê? Porque a gente não gosta de genealogia. Vou dizer algo para você, só tem genealogia quem vem de descendência real, por Jesus ser rei. Por isso que Mateus destaca a sua genealogia. Marcos e Lucas
conta o nascimento de Jesus a partir de um anjo falando com Maria, de Maria visitando Isabel, de João Batista recebendo a presença de Jesus e se movimentando na barriga de Isabel, e assim inicia. Os três também vão falar da crucificação de Jesus, e cada um vão falar de formas parecidas. Mas Lucas, por ser um pouquinho mais espiritual, ele escreve uma frase que Marcos não escreveu. Ele escreve uma frase que Mateus não escreveu. E isso mexe comigo. Por quê? Porque Lucas, ele é claro para declarar e escrever dizendo: e nada foi capaz de parar o evangelho de Jesus. Eu gosto disso porque Lucas está dizendo que nada foi capaz de parar o evangelho de Jesus. Eu te explico em 3 minutos e a gente volta para o texto que nós lemos. Quando Lucas está querendo dizer que nada foi capaz não foi capaz de parar o evangelho de Jesus, o que Lucas está querendo dizer é que quando Jesus nasce na manjedoura, não foi capaz de parar o evangelho de Jesus. O que Lucas está querendo dizer é que quando Jesus, ele é filho de carpinteiro e se torna na profissão carpinteiro, não foi capaz de parar o evangelho de Jesus. O que Lucas está querendo dizer é que quando Jesus, ele é levado para a festa e esquecido na festa com 12 anos de idade, não foi capaz de parar o evangelho de Jesus. O que Lucas está querendo dizer é que quando Jesus é esquecido e desaparece da Bíblia por 18 anos e só volta a falar dele quando ele tem 30 anos de idade, não foi capaz de parar o evangelho de Jesus. O que Lucas está querendo dizer é que quando Jesus vai para o Jordão reverenciar o poder da terra e vai ser batizado por João Batista no Jordão, não foi capaz de parar o evangelho de Jesus. O que Lucas está querendo dizer é que quando Jesus vai para o deserto e vai ser tentado pelo diabo no deserto, não foi capaz de parar o evangelho de Jesus. O que Lucas está querendo dizer é que quando Jesus faz poder, milagres, prodígio, maravilha, ressuscita, liberta, cura, transforma a vida, não foi capaz de parar o evangelho de Jesus. O que ele está querendo dizer é que quando Jesus, ele sofre blasfêmia, ele é caluniado, levanta fariseu contra ele, levanta o governo contra ele, levanta poderes contra ele, mesmo assim, não foi capaz de parar o evangelho de Jesus. O que ele está querendo dizer é que quando Judas, que andava com ele, que estava com ele, lhe trai por 30 moedas de prata, não foi capaz de parar o evangelho de Jesus. O que ele está querendo dizer é que quando Jesus, ele chega no Getsemane e faz uma das orações mais marcantes no Pai: se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feito a tua vontade e não a minha, não foi capaz de parar o evangelho de Jesus. O Luiz quer dizer que quando Pedro, ele tira a orelha do soldado e Jesus vem, coloca de volta e se entrega para os soldados, não foi capaz de parar o evangelho de Jesus. O que Luiz quer dizer é que quando Jesus é levado para Anás, é levado para Caifás, é levado para Pilatos e por todos é considerado culpado, não foi capaz de parar o evangelho de Jesus. O que Lucas está querendo dizer é que quando Jesus, ele é levado para a multidão e a multidão grita: liberta Barrabás e crucifica-o, não foi capaz de parar o evangelho de Jesus. Eu vou engatar primeiro, nós vamos. O que Lucas está querendo dizer é que quando Jesus, ele é levado nas grandes da cidade, carregando um flagelo de 60 quilos em suas costas, não foi capaz de parar o evangelho de Jesus. O que Lucas está querendo dizer é que quando Jesus, ele sofre 39 chicotadas com um chicote judeu que tinha 3 corpos e nas suas pontas existia um osso africano, e quando batia em sua carne alcançava os tendões, os nervos e rasgava o seu corpo, mesmo assim não foi capaz de parar o suor sangue, não foi capaz de parar o evangelho de Jesus. O que Lucas está querendo dizer é que quando Jesus pede água, ele dá vinagre, não foi capaz de parar o evangelho de Jesus. O que Lucas está querendo dizer é que quando Jesus, ele diz as suas últimas 7 frases e no final diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e
tetelestai, está consumado, não foi capaz de parar o evangelho de Jesus. O que Lucas, isso quer dizer que quando o véu do templo se rasgou, não foi capaz de parar o evangelho. Só para quem vai dar glória, eu vou liberar agora. O que Lucas quer dizer é que a sexta-feira não parou o evangelho, que o sábado não parou o evangelho, mas esse Jesus é tão poderoso que ao domingo ele se assentou na pedra e diz: Maria, o que você procura aos mortos, aos que vivem, volta Maria, porque nada é capaz de parar o evangelho. Ai, Jesus. Deixa eu alegar a tua alma, nada é capaz de parar o evangelho. Pode se levantar quem for, pode levantar poder público, poder executivo, poder legislativo, pode levantar vereador, prefeito, deputado, governador, presidente, ninguém é capaz de parar o evangelho de Jesus. Eu sei que é um cântico, é um hino, mas eu vou repetir: pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desamparados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Bora pro refrão: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. É esse Lucas, que é um pouco mais espiritual, que escreve o livro de Atos. Livro de Atos 1, esse Jesus deste evangelho, ele é recebido em ascensão aos céus. Os irmãos sabem, em Atos 2, o Espírito desce. Dali podemos se caracterizar como início de um cristianismo da igreja. Em Atos 12, estamos vivenciando aqui o crescimento dessa igreja. Deixa eu dizer algo: nenhum crescimento é fácil. Vou repetir: nenhum crescimento é fácil. Uma criança para nascer, ela chora. Um dente para crescer, ele dói. Algumas mães vão entender o que eu estou dizendo. Freud diz que nos 9 a 12 anos de idade, o pré-adolescente começa a sentir algumas dores em seus ossos. Algumas mães preocupadas levam no ortopedista para saber o que é. O ortopedista vai falar: mãezinha, fica tranquilo, essas dores são normais, porque os ossos estão esticando para o pré-adolescente, para a criança crescer. Ou seja, até a gente, para crescer, dói. Algumas mulheres vão entender o que eu estou dizendo. Você chega numa mulher que tem um cabelo grande e lindo, e alguns dias depois ela corta as pontas do seu cabelo. Alguém olha e diz: por que você cortou as pontas? Seu cabelo era tão grande, era tão lindo. Ela olha para você e vai dizer: eu cortei para ele crescer mais, porque existiam umas pontas duplas, umas pontas quebradas, e para impedir dele crescer. Então, para ele crescer, eu preciso cortar, eu preciso tirar aquilo que está atrapalhando do crescimento. Deixa eu dizer algo para alguém, eu amo dizer isso: nem tudo é perda, é livramento. Não são pessoas que afastaram de você, foi Deus que tirou do meio de algumas pessoas. Por quê? Porque para alguns crescimentos ele precisa tirar. Eu vou dizer, há um tempo atrás muita gente dizia isso, e eu lembro dos meus anciãos dizendo: Cauã, crente é crescer na igreja. Mas o crescimento incomoda alguns. Nasce um rei. Esse Herodes, não o grande Herodes que perseguiu Jesus. Esse Herodes é o Herodes Agripa I. Herodes Agripa I começa a governar. Nisso ele faz uma aliança com o seu tio Herodes Antipas, e ele começa a governar o povo judeu. Como todo novo líder, a primeira coisa que ele quer fazer é ganhar o amor, a graça do povo para ele, ou com ele. Nisso, o que Herodes vai fazer, Cauã? Herodes, eu imagino ele tentando pesquisar, procurar o que ele poderia fazer, que ganharia o amor, a graça do povo para diante dele. Aí imagina alguém chegando dizendo: rei, conjecturando sem referir às ideias bíblicas. Alguém chega e fala: rei, está crescendo um cristianismo aí muito grande. Está crescendo aí uma religião chamada cristianismo. E se você começar a perseguir eles,
o povo vai gostar. E é isso que ele faz. O que ele faz? Ele prende Tiago e manda matar Tiago a fio da espada. Quando Tiago morre, em vez do povo se entristecer com a morte de alguém, o povo se alegra. Nisso ele fala, olha, o povo gostou. Aí imagina alguém dizendo, rei, tu mexeu só com o membro. E o povo gostou. Imagina se você pegar o líder. Engana-se quem pensa que o diabo quer simplesmente parar um membro. Ele quer parar você que é líder da sua casa. Ele quer parar você que é liderança. O que ele faz? Ele com a festa. Então, já que é festa, o que ele faz? A gente açoita Pedro. Ele fica açoitado. É preso. E amanhã, no amanhecer, a gente mata ele. Esse é o decreto do rei. Na história, todo prisioneiro que era açoitado, era arrancado dele a sandália, o cinto e a capa. Quando ele era açoitado, tirava dele a sandália, o cinto e a capa. Cauã, o que isso significa? Te explico rapidamente. Meu avô sempre dizia, Cauã, homem que anda sem cinto, é homem sem postura, é homem da calça frouxa. Por quê? Porque o cinto que dá postura ao homem. Então, a primeira coisa que o diabo quer fazer é arrancar a tua postura. Já percebeu? Quando você entra numa luta, quando você entra numa prova, quando você recebe a notícia, a primeira coisa que acontece com você, você perde sua postura. Fica cabisbaixo, semblante cai. Depois disso, que ele arranca a sandália. Por que sandália? A sandália é a preparação para o evangelho. Aquilo que te faz andar, aquilo que te faz caminhar. Logo, quando você perde a postura, você fala, não vou mais, vou parar, vou desistir, não canto mais, não prego mais, vou chutar o balde, não quero mais essa família, vou largar o casamento, vou parar. Depois disso, o que ele tira? A capa, porque a capa é o revestimento. Logo, você vai e entra uma frieza em seu coração. Postura perdida, pensa em parar, e a frieza habita em seu coração. Só que agora Pedro é arrancado isso dele e ele vai ser preso. Existia 4 quartenas de soldados fazendo plantões para velar por ele, dizendo, ele não pode sair daqui, ele não pode sair daqui, ele não pode sair daqui. Olha para cá, as prisões daquela época eram com 2 grandes portões, tinha 2 na porta e 2 presos junto com Pedro, dizendo, ele não sai daqui, ele não vai sair daqui, daqui ele não sai. O texto diz que Pedro dormia e a igreja fazia contínuas orações a ele, a Deus. Ô irmão, eu não vi de ninguém. 2024 vai ser um ano de luta sim, 2024 vai ser um ano de prova sim, mas a igreja vencerá reunida em oração. Sabe o que mexe comigo? É que Pedro sabe que logo no amanhecer ele vai morrer, pastor Anderson. Ele sabe que logo no amanhecer o decreto de morte está preparado para ele. Só que o que ele faz? Ele dorme. E o verso 5 mexe comigo, por quê? Que o texto diz, porém Pedro era guardado na prisão. Ô irmão, prisão é lugar de ser preso ou ser guardado? Preso. Mas o texto não diz que Pedro era preso. O texto diz que Pedro era guardado na prisão. Porque nem tudo é para a tua morte. Às vezes é livramento de Deus na tua vida. É Deus dizendo, Pedro, essa prisão não te mata. Porque aquilo que não te mata te deixa mais forte. Então eu estou guardando a tua vida. E Pedro, Cauã, dormia. Sabe aquele pequeno problema que tira seu sono? Aquela pequena dor de cabeça que arranca teu sono? Mas Pedro, ele sabe que vai morrer e dorme. Por quê, Cauã? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza,
e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, porque ele te dá e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e seu broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da mortandade da peste que na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mas pode levantar até 11.000 demônios, mais 1.000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Eu vou continuar, porque nem toda ferramenta preparada contra ti prosperará. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros. Eu vou ter que falar isso aqui, Já percebeu que ele corta o laço? Ele quebra a lança, ele corta o arco. Ô irmão, o que te atinge é a flecha ou o arco? A flecha. Mas o texto diz que ele quebra a flecha. Não. Ele quebra o arco. Porque ele não mexe com a causa, ele mexe com o causador. Antes de preparar a flecha, ele já está te livrando. Ai, Jesus. Arrepiou, eu vou liberar. Antes de você entrar o ano, ele já está entrando com livramento na tua. Ai, teque. Aí a tocoia, lá panduriquia ceia, lá varrá. Ramanchuquia, tequeia, lá pandora ceia, lá barrá. Eu gosto de pregar a Bíblia, eu gosto, mas eu sou muito sensível à voz do Espírito Santo. Meu irmão, alguns sabem, ele serve o exército. Ele sempre dizia: Cauã, quando chega o general do exército, eu paro tudo que eu estou fazendo, só bater continência pro general. E eu acabei de receber aqui que o nosso general está passeando na casa. Então por 40 segundos eu vou parar tudo e vou deixar ele passear. Cada um reverencia abrindo o general da forma que sabe. Eu vou estar contando 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Eu posso dizer aqui, pastor? 12, 11, 10, 9. Desce comigo um varão, e o nome dele é Livramento. Olha o livramento chegando na tua casa agora. Ai, teque. Olha o livramento, olha o livramento, olha o livramento, olha o livramento, olha o livramento. Daniel, eu te conheço, mas faz muito tempo que eu te vejo. Mas é um Deus que te conhece nas madrugadas. Lembra na terça-feira, às 4h15 da madrugada, que você acordou, olhou o relógio e disse: meu Deus, o que é isso? Era ele te acordando. Eu tenho uma revelação para ti. Prepara para dormir com o papel e a caneta, que vai descer louvando. Porque a promessa não morreu, ela continua de pé na tua. Ai, até quer. Conta os dias, porque dentro de 60 dias eu vou abrir uma porta. Nessa porta eu abro outra porta. Nessa porta eu. Ai, até quer. Lá e a sera. Rimidiquia tocou e lá e a sera. Olha para cá, olha para cá. Ele é guardado na prisão. E a igreja ora. Eu não sei a oração, mas eu posso conjecturar. Ele dizendo: vai lá, Deus. Senhor, eu não posso ir, mas o Senhor pode. Eu lembro da irmã Mera, pastor. Eu chegava algum dia na casa da irmã Mera e falava: irmã Mera, eu preguei hoje, não rendeu nada. Irmã Mera, eu estou passando isso, irmã Mera, está acontecendo isso. Eu chegava e dizia: Cauã, eu posso cantar uma música para você? Eu dizia: irmã Mera, eu só quero um conselho. Ela: não, mas eu quero cantar. Então canta. Aí ela cantava: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. E dizia: irmã Mera, mas eu quero um conselho. Ela dizia: Cauã vai louvar, Cauã vai orar, Cauã vai adorar. E hoje eu entendo isso.
A gente muitas vezes quer ficar reclamando, questionando, dizendo, calma aí. A gente prega muito sobre porta aberta, Genilda. A gente faz até campanha de porta aberta, mas eu entendi que para algumas portas se abrirem, outras portas precisam ser fechadas. Porque Mateus 6 diz, quando for orares a teu pai, entra no teu quarto e fecha a porta. Porque para Ló receber o livramento, teve que fechar a porta. Para o filho da sunamita ressuscitar, Eliseu fechou a porta. Para o filho da viúva de Sunem ressuscitar, Elias fechou a porta. Para o azeite da viúva multiplicar, ela teve que fechar a porta. Para a filha de Jairo ressuscitar, Jesus fechou a porta. Fecharam o túmulo de Jesus, mas ao terceiro dia ele abriu. Eu não sei o que está fechado para você, mas vai abrir. Eu vou liberar, antes da virada do ano, Deus tem uma virada para a tua casa essa noite. Olha para cá, aí desce um anjo. Enquanto Pedro está acordado, os soldados estão, enquanto Pedro está dormindo, os soldados estão acordados velando por ele. Mas quando o anjo desce, toca em Pedro, ele acorda, o soldado dorme. Aí ele dizendo, vela por ele. Mas quando chegar a hora de eu agir, vai dormir que agora é eu que vou trabalhar. Oh, glória. Aí de repente, ele desce, toca em Pedro. Pedro levanta e olha para Pedro e fala, Pedro, levanta-te. Vinícius, eu gosto disso, por quê? Porque o anjo toca em Pedro. Pastor Paulo, mas ele não levanta Pedro. Ele tocou, mas não levantou. Ele liberou a palavra, levanta-te. Porque, se a gente muitas vezes fica esperando o profeta vir, tocar na gente, botar a mão na cabeça. Ele está dizendo, eu não vou tocar em você. Eu vou liberar a palavra. E a palavra tem o poder de te levantar. Eu vou ter que liberar isso aqui. Porque a palavra levanta-te no hebraico, eu gosto do hebraico, no hebraico quer dizer chamatar orteca. Quer dizer, eu te tomo pela tua destra. Eu te tomo pela tua mão direita. Deixa eu te dizer, e Deus é especialista em trabalhar com o lado direito. Quer prova? Te provo na Bíblia. Livro de Salmo 91, 7. 1000 querem a teu lado e 10.000 à tua direita. Salmo 121, verso 5 diz, eu sou o seu Deus, que te guardo e te livro à tua direita. Bíblia diz em Eclesiastes 10:1, eu sou o Senhor, em Eclesiastes 10:11, o coração do sábio está voltado à sua direita. Isaías 41:10, eu sou o Senhor Deus que te tomo pela tua mão direita e digo não temas. A Bíblia diz que quando Benjamim nasceu, Jacó está dizendo, Benjamim, filho da minha mão direita. A Bíblia diz que quando Eude foi enfrentar Eglon, ele tirou um punhal da sua coxa direita. A Bíblia diz que na pesca maravilhosa, quando ele disse, Senhor, não pescamos nada a noite toda. Jesus disse, lança a rede, para onde? Para o lado direito. A Bíblia diz que quando Pedro estava andando sobre as águas e começou a afundar, Jesus estendeu a sua mão direita e levantou. A Bíblia diz em Atos 3, quando Pedro chegou na porta do templo e olharam o coxo olhou para ele e disse, me dê uma esmola. Eles não têm nem prata e nem ouro, mas eis que eu estendo da minha mão direita e digo, levanta-te e anda pelo nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Paulo se converteu, a palavra para ele foi, entra na rua. E qual é o nome da rua? Direita. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele disse, eu vejo o Senhor assentado à direita do trono de Deus o Pai. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, colocaram uma lança no seu lado direito, e só para quem vem da glória, no Apocalipse diz que na primeira vinda ele veio assentado em um jumentinho, mas na segunda vinda ele virá sentado no cavalo branco, e na sua coxa direita, está escrito Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Ele pega na tua mão direita hoje e diz, levanta-te. Rapandara, canduribidiria ceia lá. Tocou mandalaia, tequeia lá, pandalava cheia. Herodes tira. Mas quando a terra arranca, o céu tem veste nova. Tiraram dele, mas o anjo desce, olha para ele e fala, Pedro, cinge-te,
A palavra cingir, no hebraico quer dizer põe um cinto. É o anjo dizendo: Pedro, tenha postura. Pedro, tenha postura, rapaz. Andar muito ainda. E Pedro, coloque a capa. Porque aonde o conhecimento não te coloca, a unção te capacita para você chegar. Deixa eu dizer, Deus é diferente do homem. Por que, Cauã? Se eu me abate, eu me levanta. Se eu me levanto, eu me abate. Se eu me abre, eu me fecho. Se eu me fecho, o próprio homem abre. Se eu me faz, ele desfaz. Se ele desfaz, ele volta a fazer. Se ele assina, ele apaga. Se ele apaga, ele assina. Se ele tira, ele coloca. Se ele coloca, ele tira. Se ele esconde, ele acha. Se ele acha, ele esconde. Com Deus é diferente. Se Deus abre, ninguém fecha. Se Deus fecha, ninguém abre. Se Deus levanta, ninguém abate. Se Deus abate, ninguém levanta. Se Deus dá, ninguém tira. Se Deus tira, ninguém dá. Se Deus faz, ninguém desfaz. Se Deus refaz, ninguém desfaz. Se Deus coloca, ninguém remove. Deus remove, ninguém coloca. Deus apaga, ninguém assina. Deus assina, quem é doido de apagar? Se Deus esconde, ninguém acha. E se Deus acha, quem é que vai esconder? É Deus dizendo: Herodes tirou, mas eu estou trazendo veste nova para você. Jesus. Ele levanta, aí o anjo olha para ele e fala: Pedro, segue-me. E aí eu caminho para a conclusão. Depois que ele coloca o cinto e tem a postura, depois que ele coloca a sandália e começa a andar, depois que ele coloca a capa, revestido, ele olha para ele agora e fala: Pedro, segue-me. Já para eu perceber que não é um anjo que segue Pedro, é Pedro que segue o anjo. Não é o anjo que vai atrás de Pedro, é Pedro que vai atrás do anjo. Vinícius, tu me ajuda? Vamos lá. É mais ou menos assim. O anjo olha para ele e fala: Pedro, se tu for na frente, aquilo que está fechado não vai se abrir. Aquilo que está travado não vai destravar. Então você vem para trás e eu vou na frente. Onde eu pisar, tu pisa comigo. Se eu vou para frente, você vem comigo. Vou para a esquerda. A gente quer deixar. A gente quer ir na frente. A gente quer resolver. A gente quer fazer. Mas dizendo: não, entre esse ano indo para trás e deixa eu guiar os seus passos. Porque aquilo que está travado vai destravar. Aquilo que está complicado vai se descomplicar. Aquilo que está fechado vai se abrir. Aí eu lembro da Cassiane. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a louvar. Ai, Jesus. É Deus dizendo para alguém: essa noite você vai para trás e eu vou guiar os teus caminhos, eu vou guiar os teus passos. Arapanduriquia, até que deixa eu contar, eu termino agora, irmão. Eu entrego o microfone agora. Deixa eu te contar algo para você. Não tinha nem preparado, não está nem no esboço aqui. Um certo dia, se não me engano era 2014 mais ou menos, fui pegar um lugar chamado Feira da Mata, os irmãos conhecem. Eu pregando lá, Deus salvou um casal. No que Deus salvou o casal, a igreja adorou, glorificou, eu não entendi o porquê. Na quarta-feira, Tawane conhece, o Arley também conhece, o pastor Clébio, de Feira da Mata. Na quarta-feira eu recebo ligação. Uma mulher chamada Maria, de um povoado de Feira da Mata, não me recordo o nome. Ela liga para mim e fala: eu falo com o pregador Cauã? Eu sim. Na época Mirim, pregador Mirim? Eu sim. Você pregou aqui em Feira da Mata? Eu, tá querendo saber o que, minha querida? Ela, é por causa que teve um casal que se converteram. Vieram aqui ontem. Eu sou Maria, dona do maior terreiro de macumba aqui da região.
A gente por 20 anos temos esse terreiro aqui. A minha mãe tomou conta e agora chegou a minha vez. E dentro desses 20 anos tem um casal que sustenta o nosso terreiro de empresários. E quando foi ontem eles vieram aqui. Disseram que não vai mais nos sustentar, porque agora se converteram ao cristianismo. E eu descobri que o culpado é você. Estou ligando só para dizer que eu já preparei para você uma encruzilhada e outra para acabar com a sua família. Eu olhei para ela e disse: minha querida, eu não fiz nada. Quem fez foi o Espírito Santo. E ele que fez, ele resolve com a senhora. Desliguei o telefone. Mas irmão, a gente fala isso, mas na hora a carne tremeu. Eu falei: meu Deus, agora? Estou novo ainda. Mas eu guardei aquilo e falei: não vou contar para ninguém. Agora eu, Senhor. Não vou contar para ninguém. Agora eu, Senhor, vou orar e vou buscar. Nisso, no sábado, eu ia pregar num povoado de Alagoinhas, em São Félix. O Ezequiel foi comigo. E a gente foi lá para Alagoinhas. À tarde, a gente foi fazer evangelismo com alguns jovens de São Félix lá. Nisso, a gente terminou o evangelismo. Ezequiel olhou e me disse: Cauã, vamos orar? Falei: bora. A gente começou a procurar, irmãos, um lugar para a gente orar. O único lugar que a gente achou vazio foi a calçada da igreja católica. Eu me disse: tem coragem? Eu falei: tenho. Então bora estar aqui, bora orar. Começamos a orar, começamos a buscar. De repente, Deus toma Ezequiel em línguas estranhas. E de repente, Deus me dá a interpretação dizendo: eu estou contigo, eu te chamei, eu te escolhi. Não vai parar, não vai desistir, não vai morrer, porque eu sou Deus que guia os teus passos e os teus caminhos. Eu olhei e disse: Senhor, se é do Senhor, me dá uma prova hoje. Eu preguei, irmão, Deus salvou naquela noite 12 pessoas em um povoado que é difícil salvar uma alma. E salvou 12 pessoas. Eu saí de lá e falei: Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo. Na quinta-feira da mesma semana, eu recebo a ligação. Pastor Clébio liga para mim e diz: Cauã, eu tenho que te dar uma notícia. Existe uma mulher aqui chamada Maria, e eu fiquei sabendo que ela tinha feito a considerada para você. Só que quando foi na terça-feira, ela me ligou. Oh, glória! Quando ela me ligou, ela disse: Pastor Clébio, me ligaram da família dela e disse: Pastor Clébio, corre aqui, porque a dona Maria tá doente nos últimos suspiros de vida. Eu peguei o carro, estava almoçando, deixei a comida e fui lá. Cheguei lá, a mulher estava dando os seus últimos respiros. Eu me disse: Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Eu peguei, antes de orar, falei: olha, eu quero orar por você, mas antes eu preguei para ela. Terminando a pregação, eu disse: você quer aceitar Jesus hoje? Ela não levantou a mão, ela levantou as duas mãos para Jesus. Depois disso eu orei, voltei para casa. Quando eu cheguei, era mais ou menos 10 quilômetros. Quando eu cheguei em casa, a ligação toca novamente: olha, a dona Maria morreu. Eu não me alegro com a morte da irmã Maria, mas eu me alegro que hoje ela se encontra nas mansões celestial. Eu não sei qual foi o investido do inferno, eu não sei a obra preparada para a tua vida, mas essa noite Deus está dizendo: eu desfaço, eu quebro, eu desfaço, eu corto, mas você não vai parar, não vai perder a postura, você vai caminhar muito ainda. 2024 vai ser o ano de livramento de Deus na sua casa.